um vídeo aqui no canal de Jogo. E hoje para falar dos jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. Antes, aquele ritual de sempre, né, de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de futebol. E bora pro vídeo. Bom, vamos começar falando do primeiro jogo, né, que foi o Clássico Paulista entre Corinthians e São Paulo. Eu tinha falado que achava muito importante o Corinthians sair com um resultado positivo no outro vídeo que eu fiz, o pré-jogo, da análise da semifinal da Copa do Brasil. Eu acharia muito difícil se o Corinthians não ganhasse esse jogo, conseguir uma classificação. Foi uma vitória muito importante. Tem alguns pontos que eu anotei aqui enquanto eu vi o jogo para destacar. O primeiro é que o primeiro tempo do jogo foi tenebroso, uma das piores partidas que eu assisti esse ano. Eu já assisti mais de 180 jogos, e o primeiro tempo desse jogo em específico é algo assustador. É óbvio que tem todo o fator de ser clássico, de ser uma semifinal, ninguém quer perder, mas um jogo muito parado, muito estudado, com muitas faltas. O São Paulo tinha mais a posse de bola, acho que essa foi a ideia do Corinthians, de deixar o São Paulo mais com a bola, mas um jogo muito ruim mesmo, uma qualidade bem péssima. Mas no segundo tempo as coisas melhoram, tá? E aqui são 3 pontos principais. O primeiro é que o Renato Augusto ele é realmente muito acima da média do futebol brasileiro, né? Isso é óbvio para todo mundo. É um cara que sofre muito com lesões, infelizmente. É um jogador de Copa, né? É um dos melhores que eu vi no Brasil como meia. Ele é muito diferente. E o Corinthians depende muito dele. É algo o Corinthians muda muito com o Renato Augusto e sem o Renato Augusto. Ele faz os 2 gols ali, belíssimos. O primeiro, então, pintura, e o São Paulo empata logo na sequência com o gol do Luciano. E aí vem um tópico que eu quero destacar bem aqui. O Luciano ele faz um gol, primeiro ele conta um pouco com a sorte, né, que a bola bate na trave, o Cássio pula, bate nas costas do Cássio e entra. Mas o fato do Luciano ter tomado um amarelo nesse jogo me incomoda. O primeiro ponto é que ele está fora do segundo jogo da semifinal. Ele tomou um amarelo por comemorar um gol. Ele não fez nada demais, ele comemorou. Ele foi comemorar na frente da torcida do Corinthians. Onde estava a torcida do São Paulo? Para quem não sabe, em São Paulo, os clássicos têm torcida única. Só tinha a torcida do Corinthians. Ele deu um chute na bandeirinha. Desrespeito à instituição. Eu não vejo assim. Eu acho que é algo muito exagerado. Tira o jogador de um espetáculo, que é uma semifinal de Copa do Brasil, de um clássico, por nada, por um motivo banal, por um motivo, que não me desce. É algo que eu acho que a gente tem que rever no futebol brasileiro. O Gabigol toma muitos cartões para comemorar, tomou contra o Atlético Paranaense por fazer a comemoração tradicional dele. Ele não provocou ninguém. Então, é algo cara, muito, muito estranho. Eu vi que muita gente concorda com o cartão muito pelo fato dele ter chutado a bandeirinha, mas eu não vejo assim. Eu acho que isso é futebol. O momento mais importante do futebol, o ápice do futebol é o gol, e o jogador não pode comemorar. Eu gosto muito de uma frase que o Paulo Nunes falou, que daqui a pouco os jogadores vão ter que pedir desculpa por fazer o gol. Fez o gol, fica parado, desculpa aí, fiz o gol, e vamos começar o jogo logo. Não é assim, cara. O ápice do futebol é o gol. Num clássico, sinceramente, óbvio que eu acho que o Luciano errou também, né? Ele sabendo que pode tomar o terceiro amarelo e ficar suspenso, ele não pode fazer isso, né? Ele tem que ser mais prudente, não chutar essa bandeirinha, que aí teria mais recursos ainda para reclamar. Passando disso, já destaquei esses pontos do jogo. Um jogo, apesar do segundo tempo ter tido 3 gols, também foi um pouco parado. São Paulo mais com a bola, achei um jogo bem morno. E fica a pergunta de quem é o favorito para o jogo da volta, quem é o favorito para passar. Eu tinha dito que para mim o favorito é o São Paulo, e eu vou manter. Eu ainda acho que o São Paulo consegue a classificação no Morumbi, consegue reverter esse placar, uma diferença mínima de um gol. Acho que o São Paulo tem alguns problemas, porque perdeu o Calleri por lesão, e o Luciano no terceiro amarelo. Então deve jogar o Pato, acredito eu. Mas são alguns problemas aí para o Dorival arrumar. A questão do Luciano, como eu falei, eu achei injusto. E o Calleri se machucou, mas eu ainda não tenho notícias, eu não sei se ele consegue voltar para o jogo da volta, porque o que acontece? Agora a Copa do Brasil vai parar, e a gente vai ter 2 semanas de Libertadores e Sul-Americana, né? Então vão ser Libertadores numa quarta e a Sul-Americana também, ou quinta ou quarta, e depois que vai voltar a Copa do Brasil. Então talvez com esse tempo dê pro Calleri recuperar. Eu sinceramente não vi notícias, eu tô gravando esse vídeo logo depois do jogo, então fica a dúvida se ele vai pro jogo ou não,
São Paulo tem esses problemas, mas eu acho que consegue a classificação no Morumbi, eu acho que consegue reverter esse placar. É mais time que o Corinthians, para mim isso é inegável, acho que todo mundo sabe disso. Mas é isso, o Corinthians aproveitou o seu mano de campo, sai na frente, faz um placar bom, vai com a vantagem para o Morumbi, mas eu ainda acho que São Paulo passa. Passando para Flamengo e Grêmio, o segundo jogo, né, da semifinal da Copa do Brasil. Vamos lá. Eu acho que o Flamengo está com o pé na final, e eu acho que isso é inegável para todos. Eu falei no outro vídeo que se o Grêmio saísse com um resultado, saísse com uma derrota, seria praticamente impossível. O Grêmio vai ter que buscar um milagre no Maracanã. Assim, só algo muito fora da curva tira o Flamengo dessa final. Falando um pouco do jogo, primeiro ponto, o pênalti perdido do Gabigol. O Gabigol faz um gol logo no início do jogo e depois perde um pênalti, no primeiro tempo isso ainda. Sobre o pênalti perdido, eu vi muita gente falando, o Gabigol tem que mudar o método, o Gabigol tem que mudar o método de batida, perdeu o pênalti, e aí eu fui buscar uma estatística. O Gabigol, até o jogo contra a América no Brasileirão de 2022, ele tinha um aproveitamento de 94%. De lá para cá, esse aproveitamento dele de cobrança de pênalti caiu para 85%. É uma queda, mas ainda é um aproveitamento muito bom. Então, assim, tudo bem que dos últimos 15 que ele chutou, dos últimos 15 pênaltis, 5 ele perdeu. É uma estatística um pouco perigosa, um pouco ruim. Mas eu não vejo nenhum outro cara para assumir esse posto de batedor oficial do Flamengo. Pedro também perde pênalti e é reserva. O Arrascaeta também perde pênaltis. Então, eu acho que acontece, todo mundo erra. Tá? É muito difícil o Gabigol manter esse aproveitamento que ele tinha de 94%. Ele era um dos melhores batedores do pênalti do mundo em aproveitamento. Ainda tem um aproveitamento muito bom, 85% de lá para cá. Eu acho que não tem que mudar a batida. Mérito do Grando também, que esperou bem a batida do Gabigol. Ele sempre desloca, ele sempre espera o goleiro e ele conseguiu ficar até o final para conseguir pegar o pênalti. Então eu não vejo problema nenhum. A expulsão, né, eu acho que não há nenhuma reclamação. Na torcida do Grêmio não tem o que reclamar. O Kahleman era para ser expulso. Falta clara de segundo amarelo. Eu não vou nem entrar muito nesse ponto, porque assim, era claro, foi um jogo muito faltoso. Um jogo de muitas faltas, um jogo bem pegado. O Grêmio deu apenas um chute no gol, jogando em casa. Isso me incomoda um pouco. Apesar do Flamengo ser mais time, o Grêmio não teve aquele volume para fazer aquela pressão inicial por jogar em casa, pressão inicial no segundo tempo. Pouco finalizou e pagou por isso, perdeu de 2-0. E ficou barato. Tá? O Flamengo teve mais 60% de posse de bola, perdeu o pênalti. O Pedro perde um gol no finalzinho do jogo, que se ele faz, para mim, fecha o 3-0, fecha o caixão do Grêmio. Então, assim, o Flamengo jogou muito mais, mereceu o resultado, poderia ter ganho demais, então o cenário para o Grêmio ficou bem complicado. O Renato disse na entrevista que agora o foco é o brasileiro, que é muito difícil reverter. Ele mesmo sabe que é muito difícil reverter, e realmente é. Eu acho que a torcida do Grêmio também tem essa noção de que ficou difícil, ficou muito difícil para o Grêmio, e o Flamengo está com um pé e meio na final. Então é isso, rapaziada. Comenta aí a opinião de vocês, quem passa, se o Flamengo já está tão favorito assim ou não. A opinião de vocês sobre o Luciano eu quero ouvir, eu quero debater sobre isso. Vou responder todos os comentários. Valeu, até a próxima.